Tá sem som, Gazoni. Som aqui, tá. Agora tá o som, né? Beleza. Vamos lá, vamos começar de novo, então. Tá, pessoal? Então, a aula de hoje é sobre taquicardias supraventriculares, seguindo o cronograma de aulas, né, que é a primeira quarta do mês, a gente vai fazer sobre taquicardias hoje. Já falamos sobre a parte básica, falamos alguma coisa de sobrecarga, falamos de isquemia, alterações de TEP, né? Então, a gente vai falar agora de taquicardias supraventriculares na aula de hoje, e nas próximas aulas a gente segue fazendo casos, e na última do mês, o artigo, né, que vão ser vários casos de relatos de ECG da BMJ. Tá? Então, eu sempre coloco esse primeiro traçado aqui, que é o traçado de uma taquicardia sinusal. Tá? Porque na emergência, é muito importante a gente identificar a taquicardia sinusal, porque a taquicardia sinusal vai ser o marcador de gravidade de algumas doenças, e muitas vezes vai ser até difícil da gente distinguir uma taquicardia sinusal de outra taquicardia na emergência, com um traçado, às vezes, tremido, ou às vezes a visualização do scope de um ritmo taquicárdico. Então, aquelas perguntas que a gente faz na sequência de avaliação do eletrocardiograma, elas sempre têm que ser feitas, né? Existe ou não existe a onda P, por exemplo, né? Então, a gente tem que procurar a onda P, né? Então, isso aqui é uma taquicardia, esse traçado aqui está com um pouquinho menos de 150 batimentos, está entre 130 e 150 batimentos, e a gente vai procurar a onda P. E aqui tem onda P, né? A onda P positiva em D1, positiva em AVF, positiva em D2. Então, é uma onda P sinusal com eixo entre 0 e 90, como a gente tem conversado nas outras aulas, né? Todas que a gente relembra sempre a avaliação sequencial do eletrocardiograma. Tá? E avaliar, obviamente, também se o ritmo é regular ou irregular. Tá? Nesse traçado aqui o ritmo é regular, né? Então, um ritmo da taquicardia sinusal, um ritmo regular, né? Que é a característica da taquicardia sinusal, e onde a gente vai também aqui ver que a largura do QRS, né? Nas taquicardias é importante diferenciar taquicardias de QRS estreito ou QRS largo. No caso da aula de hoje, a gente vai falar sobre taquicardias de QRS estreito, que seriam menor que 3 quadradinhos pequenos ou menor que 120 milissegundos. Tá? Então, a sequência de avaliação é a mesma. Frequência cardíaca, P, intervalo PR, QRS, ST, T e QT. Certo? Então, a padronização da análise, a gente já tem falado, batido na tecla desde o início, né? Vamos avaliar o ritmo, depois a gente avalia eixo, sobrecargas, bloqueios, isquemias, né? E outras alterações. No caso aqui, o ritmo já é uma das primeiras coisas que a gente avalia. A gente vai avaliar a frequência cardíaca e o ritmo, que é o objetivo principal na aula de hoje. Então, quando a gente vai falar das taquicardias supraventriculares no eletrocardiograma, a gente vai falar, na maior parte delas, de taquiarritmias com QRS estreito. Tá? A gente sabe que algumas vezes as taquicardias supraventriculares, elas podem ter o QRS largo, né? Às vezes porque conduziu com aberrância, às vezes porque está sendo conduzido por uma via acessória antidromicamente, né? Descendo pela via acessória, que não é um tecido especializado de condução, e subindo pelo nódulo AV, né? Ou simplesmente conduzindo uma fibrilação atrial, uma taquicardia atrial pela via acessória. Então, as principais arritmias, né, supraventriculares, taquicardias supraventriculares, são as taquicardias sinusal, né, a fibrilação atrial, o flutter, taquicardia supraventricular paroxística, né, que vai ser principalmente a taquicardia por entrada modal, pode ser também a por via acessória e a taquicardia atrial. E também a taquicardia atrial multifocal. Então, esse esqueminha, está muito bom esse esqueminha aqui do New England, né, desse artigo do New England, que mostra o mecanismo das arritmias. Né? Então, a gente pode ver aqui né, em cima à esquerda, aqui, o flutter. Né? O flutter é uma arritmia que gira no átrio direito, geralmente, no flutter comum. Aqui no istmo cavo-flutospídeo. Podem ter também flutters atípicos, né? Flutters incomuns, que são flutters que giram em outros lugares, no átrio esquerdo, em alguma cicatriz do átrio, por exemplo. Então, o flutter é uma arritmia que gira no átrio e dá alterações bem compatíveis com esse mecanismo. A taquicardia por reentrada nodal gira no nódulo AV, né? Gira aqui.
A fibrilação atrial são múltiplas frentes de onda, múltiplos impulsos, né? São mecanismos variados de uma atividade desorganizada nos átrios, né? Principalmente iniciando pelo átrio esquerdo, como na figura. Tá? E as arritmias por via acessória, geralmente são arritmias por reentrada atrioventricular. Ou ortodrômica, onde o QRS vai ser estreito, que desce pela uma vez só pela via acessória, ou antidrômica, onde a reentrada atrioventricular ela desce pela via acessória e aí se propaga de maneira mais lenta do que pelo cilindro de condução, né, gerando um QRS largo, e volta para o nódulo AV. Então, a taquicardia por via acessória, quando ela é de reentrada atrioventricular, que são as maiores, são a maior parte delas, elas giram entre o átrio e o ventrículo. Né? E quando desce pela via acessória, de forma antidrômica, né, ela é com QRS largo. E quando desce pelo nódulo AV e sobe pela via acessória, o QRS ele é estreito. Tá? Então, o que mais a gente tem aqui, né? E as vias acessórias, às vezes, podem conduzir arritmias atriais, né? Então, uma fibrilação atrial, uma taquicardia atrial pode conduzir pela via acessória. E aí o risco da via acessória, muitas vezes, conduzir muito rápido uma fibrilação atrial. Né? A taquicardia atrial é um foco não sinusal, né? Um foco ectópico aqui, por exemplo, no átrio esquerdo, né? Então, o AP geralmente não é um AP sinusal. E a taquicardia atrial multifocal são três, né? Três ou mais focos de arritmia atrial, né? Que geram ritmos irregulares, assim como a fibrilação atrial, mas ritmos com presença de onda P, mas ondas P com três ou mais morfologias diferentes, né? Que é característico dos pneumopatas, certo? Então, esse é um slide básico, assim, para a emergência, então, das principais arritmias supraventriculares. Então, a taquicardia supraventricular paroxística, né? É uma arritmia regular, né? O QRS estreito na maior parte das vezes, né? Raramente ela vai ser um QRS largo, quando conduz com aberrância, na maior parte das vezes, que é o assunto dessa aula, o QRS vai ser estreito, né? Outra aula a gente apresenta sobre o QRS largo, a gente não vai ver a onda P vai estar um pouquinho depois do QRS, ou um pouquinho mais depois. Então, a onda P vai ser retrógrada, ou vai estar dentro do QRS, né? As principais representantes, taquicardia por reentrada nodal, taquicardia atrial, né? E a taquicardia por via acessória. Né? O flutter é uma arritmia que vai ter as ondas F de flutter aqui, que a gente consegue ver, né? O serrilhado. É uma arritmia regular, mas às vezes pode haver uma condução variável das ondas F, né? Da atividade atrial, e aí ser um flutter com BAV variável, bloqueio ventricular variável, mas o flutter, na maior parte das vezes, vai ser um ritmo regular. E a fibrilação atrial, onde a gente não vai identificar onda P, e o ritmo vai ser irregularmente regular, né? Por aquela atividade desorganizada, 400, 500 impulsos atriais, né, que se geram por minuto no átrio. Então, gerando uma atividade desorganizada, o intervalo RR bem irregular, né, uma arritmia irregularmente irregular. Isso tem implicação, porque a gente sabe, por exemplo, né, que o flutter e a fibrilação atrial na emergência sempre recebem um tratamento específico, particular, porque elas têm inerentes à sua fisiopatologia a possibilidade de formação de trombos, né? Principalmente naquelas arritmias que duram mais de 48 horas. Então, nesses pacientes com flutter e fibrilação atrial, é bom tem que se identificar esses pacientes, porque se eles estiverem instáveis, a gente só vai cardioverter se a gente tiver excluído que tenha trombos com mais transopático ou, eventualmente, que o paciente esteja anticoagulado há mais de 30 dias. Certo? Quando esse flutter e fibrilação atrial tem menos de 48 horas, bom, enfim, a probabilidade de formação de trombos é menor, então a gente poderia reverter esse paciente na emergência. Né? Ou, se o paciente estiver instável, aí depende o tempo, né? Porque se ele está instável, tem que ser revertido. Mas essa aula não é de conduta e de alerta, né? Só para a gente ir recapitulando, né, os conceitos e o porquê é importante diferenciar. Então, inicialmente, vai falar mais especificamente sobre as taquicardias supraventriculares paroxísticas. Né? Então, taquicardia por reentrada nodal, gira no nódulo AV, taquicardia por via acessória ortodrômica, né? Que é estreita, desce pelo nódulo AV só pela via acessória, e a taquicardia atrial no foco atrial ectópico. Então, o diagnóstico diferencial dessas arritmias é feito principalmente pela medida do intervalo RP. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que é. De uma maneira geral, tá? O tratamento delas na emergência é o mesmo. Então, sindromicamente, a gente pode tratar as taquicardias supraventriculares paroxísticas como uma entidade só, porque tu vai dar ferroqueimada vagal, tu vai dar adenosina, né? Enfim, tu vai reverter a arritmia. Mas se a gente quiser olhar melhor o eletro, a gente muitas vezes tem pistas
de qual tipo de arritmia é. Isso, obviamente, tem uma implicação para diagnóstico e tratamento futuro, né? Mas na emergência, muitas vezes, o importante é reverter a arritmia. Tá? Então, as arritmias de RP curto, são arritmias que o RP é menor que o PR. Então, o início da onda R até a onda P, esse intervalo, ele é menor do que o da onda P, retrógrado aqui, né? Até o próximo R, tá? O PR. Então, geralmente, essas arritmias com RP curto, elas são a taquicardia por entrada nodal e a taquicardia por via acessória, certo? O RP longo são as arritmias, então, que o intervalo RP é maior que o PR. E nessas arritmias inclui-se a taquicardia atrial. Para lembrar, a gente pode pensar que a taquicardia sinusal também é uma arritmia com RP longo, né? Porque o RP é maior que o PR na taquicardia sinusal. Assim como a taquicardia atrial ectópica. Então, nas taquicardias atriais, o RP é maior que o PR. Pode ser também nas taquicardias por entrada nodal atípicas, né? Que são arritmias intranodais que têm o RP longo, né? Que em vez de, depois a gente vai ver, né, o circuito descer pela lenta e subir pela rápida, dando um RP curto, ele faz o contrário, né? Ele desce pela rápida e sobe pela lenta, então gerando um RP longo. Então, quando a taquicardia por entrada nodal ela é invertida, né? Ela pode se apresentar com RP longo. Tá? Importante saber do RP longo, porque muitas vezes, se a arritmia tem RP longo, a gente tem que pensar que não é uma taquicardia sinusal, né? Tá? Às vezes a onda P está dentro da T, então dificulta um pouco a avaliação. Tá? Nem sempre é fácil. Tá? E também tem um tipo de via acessória, que é a via acessória tipo Cumel, né, principalmente, que é uma taquicardia reentrante que também tem um RP no RPF, tá? Que é um tipo específico, mas a maior parte das vias acessórias vão ter um RP curto. Não tão curto como entra no DAO, mas curto. Tá? E muitas vezes também a gente não vai ver a onda P direito, porque ela vai estar dentro do QRS. Isso acontece em 50% das taquicardias por entrada nodal típicas, tá? Isso pode acontecer na taquicardia juncional também, né? Na taquicardia juncional, a gente não é a onda P, como a gente viu até na última aula de crianças lá, né? A taquicardia juncional, ela pode estar às vezes dentro do QRS, o AP, um pouco depois, um pouco antes, pode entrar e sair do QRS. Então, ainda a taquicardia juncional, ela pode estar presente no diagnóstico. É mais raro em adultos, né? Isso seria um problema diagnóstico mais até, às vezes, em crianças. Então, o caso 1, no caso típico aqui da emergência, um caso aqui da emergência, né? Uma mulher de 40 anos, palpitações paroxísticas há 10 anos, várias idas à emergência. Então, olhando esse traçado, o que eu quero que vocês vejam é que está taquicárdico, uma frequência cardíaca acima de 150 batimentos por minuto. Então, arritmias acima de 150 batimentos por minuto são arritmias que podem ter repercussão sistêmica, certo? Então, dificilmente uma arritmia com 130 batimentos por minuto vai gerar uma repercussão sistêmica por causa da arritmia. Obviamente, se tiver um bolo de coisas junto, sepse e enfim, outras coisas, uma arritmia de 130 pode até ajudar. Mas por causa diretamente da arritmia, geralmente arritmias acima de 150 podem gerar sintomas de instabilidade. As taquicardias supraventriculares, mesmo acima de 150, raramente geram instabilidade hemodinâmica, tá? Mas pacientes mais velhos até podem gerar. Nesse caso, então, uma taquicardia de QRS estreito, certo? A gente vê uma taquicardia com ritmo regular, uma taquicardia regular, QRS estreito, né? Onde a gente tem uma dificuldade de ver a onda P, né? Então, sindromicamente, a gente vai tratar isso como uma taquicardia supraventricular paroxística. Só pelo enunciado, a gente pode ver. A taquicardia por reentrada nodal, ela acontece principalmente a partir da terceira década. Tá? E a via acessória, ela nasce com a pessoa. Então, muitas vezes, quando a pessoa te diz que ela tem arritmias desde a criança, geralmente é um sinal de que ela pode ter uma via acessória. Tá? Porque na pediatria, ela é quase 80% das arritmias. E como começou na terceira década, a gente olhando esse eletro, a gente já imagina que talvez seja uma intranodal, né? Uma mulher de 40 anos, começou com sintomas há 10 anos, e várias palpitações paroxísticas, com idas a emergências, às vezes chega na emergência já saiu da arritmia, então às vezes até o diagnóstico é difícil de fazer, a gente já pode pensar em uma taquicardia por entrada nodal, tá? Então essa, ela é uma taquicardia por entrada nodal, o RP é menor que o PR, né? A gente, na verdade, mal consegue ver a onda P, e 50% das vezes a onda P vai ser visível, e 50% das vezes não vai ser visível. Então, se a gente considerar que ela está invisível, né, a gente fica naquele
quadrinho que eu mostrei para vocês antes, né? Taquicardia por entrada nodal versus juncional. Nessa idade, com essa situação toda, o mais provável é uma taquicardia por entrada nodal. Às vezes, pode ter uma onda P retrógrada aqui no V1, aqui no Rzinho ali, pode ter uma onda P retrógrada. Até pode ser, né? É difícil a gente ver, a gente vai ver depois comparando com o sinusal, né? Mas de qualquer forma seria um RP curto, né? Se a gente fosse considerar um RP menor que o PR. Então é uma arritmia muito rápida, que gera muitos sintomas, e que o termo correto é uma taquicardia supraventricular paroxística ou taquicardia por entrada nodal, provavelmente. O termo TAP não deve ser utilizado, porque TAP, taquicardia atrial paroxística, na verdade, seria uma taquicardia atrial ectópica. Então, não engloba. No contexto sindrômico, a gente chamava de TAP antes, mas o termo correto é uma taquicardia supraventricular paroxística. Não estou falando de diagnóstico específico. Então, a arritmia que gira no nódulo AV. Então, normalmente, o nosso estímulo que sai do nódulo sinusal e vai para os ventrículos, passando pelo nódulo AV, ele desce pela via rápida. Então, normalmente, o QRS intrínseco de base que a gente observa no traçado eletrocardiográfico, ele é porque o intervalo PR secundário à ativação dos ventrículos pela via rápida. Então, esse PR de 120 a 200 milissegundos, ele é a via rápida, certo? Se a gente tem uma extrasístole, por exemplo, a gente pode pegar a via rápida no período refratário, certo? Porque ela tem a via rápida ela é rápida, mas ela tem um período refratário muito longo. Então, às vezes, uma extrasístole, ela acaba bloqueando, porque cai no período refratário. Então, tu bloqueia a via rápida com a extrasístole, por exemplo, e o que acontece é que o estímulo sinusal desce pela via lenta. Quando ele desce pela via lenta, ele desce bem lentinho. E às vezes, quando ele está indo para o ventrículo, essa ativação elétrica, a via rápida já se repolarizou. E já está excitável novamente. Então, o que acontece? Ele volta pela via rápida, gerando um circuito de reentrada no nódulo AV, lento, rápido, que é o mais comum, característico, então, com uma taquicardia supraventricular paroxística, que é esse estreito, né, que gira no nódulo AV. Certo? Então, aqui, de novo, né, mostrando, normalmente desce pela rápida, o que você pode bloquear a rápida, descer pela lenta e gerar uma reentrada, entende? Então, essa reentrada acaba gerando uma arritmia com QRS estreito. Gazzoni, oi? Explica um pouquinho para os guris a diferença do flutter, o mecanismo do flutter e da taquicardia atrial, a taquicardia supraventricular com reentrada nodal. A gente tem uma figura, e eu vou falar de flutter mais adiante, daí vai ficar mais fácil de entender. Mas, geralmente, né, como a gente tinha mostrado antes aqui, ó, o nódulo AV, a arritmia, ela gira aqui, ó, a terra N, é uma reentrada no nódulo AV. Aqui é a representação do nódulo AV, ó, fazendo um curto-circuito no nódulo AV, porque tu acabou bloqueando a via rápida, que é a via normal de condução. O flutter, ele é uma arritmia que gira no átrio direito aqui, nessa região, geralmente, do átrio direito, que envolve o istmo cavo-cuspídeo. Eu tenho umas fotos mais adiante que a gente vai ver com mais detalhes, né? Então, o caso 2. O caso 2 é um homem de 14 anos, né, com vários episódios de taquicardia do esforço. Aí chama atenção, como eu falei para vocês. É 14 anos, vários episódios, então a gente começa a pensar em via acessória quando vê uma taquicardia com QRS estreito, certo? Então, a gente também é uma arritmia rápida que dá sintomas. E aqui, se a gente for procurar onda P, a gente consegue encontrar onda P? Consegue, né? Aqui está a onda P, ó. A onda P, ela está uma onda P retrógrada, né? Então, se a gente for avaliar o RP ainda é menor que o PR. O RP é curto, né? Sindromicamente falando, uma taquicardia de QRS estreito a gente pode tratar com uma vagal, com adenosina, né? Enfim, não vai mudar muito, mas a gente já 14 anos e já fica pensando, né, que pode ser uma via acessória, tá? Então, o RP é maior que 100 milissegundos, né, o que é sugestivo de via acessória. Normalmente, o RP da intranodal ele é 80 milissegundos. E nesse caso aqui, o RP é menor que o PR, mas o RP é maior que 100 milissegundos. Se a gente for ver aqui e ver a onda P, ó, que fica clara aqui na derivação D1, o intervalo RP tem 120 milissegundos. E o RP continua sendo menor que o PR, mas provavelmente é uma via acessória que está descendo pelo nódulo AV e subindo pela via acessória, gerando um QRS estreito, porque desce pelo tecido normal de condução e volta pela via acessória, que é essa ponte de condução aqui, que é a normal, gerando QRS estreito. Então, na maior parte das vezes, o paciente com Wolff,
que tu vê onda delta, ele faz arritmia com QRS estreito, porque a maior parte das arritmias que eles fazem são arritmias ortodrômicas, né, que descem pelo nódulo AV gerando QRS estreito. Tá? Então, na verdade, o tratamento, quando tu vai ver a arritmia, vai ser o mesmo das taquicardias supraventriculares paroxísticas, né, que é a TRE, taquicardia por entrada nodal, taquicardia atrial e taquicardia por via acessória. A adenosina, ela vai bloquear o nódulo AV, então ela vai interromper esse circuito, que vai interromper o circuito da intranodal. Só que a adenosina nas taquicardias atriais não vai ter tanto efeito, porque a gente não vai bloquear, a gente vai bloquear o nódulo AV, né, e não o foco da arritmia no lado direito. Assim como a adenosina, às vezes, no flutter, né, vai bloquear o nódulo AV, vai diminuir a resposta do flutter, tu vai conseguir ver as ondas F bonitinho, que às vezes não é fácil de ver, né, mas não vai reverter o flutter, vai fazer o diagnóstico. Então, por isso que a gente fala que a adenosina ela é uma droga diagnóstica e terapêutica também, né, porque muitas vezes a gente, embora não faça o tratamento da arritmia, a gente consegue fazer o diagnóstico dela com adenosina. Certo? O caso 3, o exemplo 3, então, é de uma paciente de 24 anos com quadro de sudorese, mal-estar, palpitações paroxísticas, com episódios de taquicardia com duração de várias horas. Né? Outro quadro, uma taquicardia. Então, todos esses 3 casos que eu mostrei para você são casos de taquicardias paroxísticas, né? Só que quais são as particularidades? Um iniciou com 14 anos, o outro iniciou com 40, né? Esse aqui está com 24, o elétrico com algumas diferenças, né? Então, esse aqui está no meio do caminho entre as duas, né? Arritmia. Então, de novo, a gente vê uma taquicardia de QRS estreito, né? Tem até 120 milissegundos. A gente olhando esse eletro até pode parecer que ele está um pouquinho mais largo, o QRS, mas ele é menos que 120 milissegundos, é considerado uma taquicardia por QRS estreito, né? Rápida também, que gera sintomas, né? Acima de 150 batimentos por minuto. Também difícil de ver onda P, né? Nesse caso aqui, a gente vê que a onda P ela deve estar aqui, ó, retrógrada, né? Logo depois, olha aqui, ó, depois do QRS, tá? Sempre tem uma bochechinha aqui, né? Aqui também, que é a onda P retrógrada. Às vezes é difícil de ver, que eu sei nesses casos aqui, porque eu sei o resultado, mas assim, como eu falei, o importante na emergência é fazer o diagnóstico sindrômico de uma taquicardia supraventricular para fazer o tratamento. Então, o diagnóstico mais provável que eu quero que vocês aprendam na emergência é uma taquicardia supraventricular paroxística e vamos dar o tratamento adequado. Podemos manobra vagal, a manobra de soprar a seringa, né, que também gera um estímulo vagal que é comparável à adenosina, e levantar as pernas, né, soprar a seringa de 10 ml e levantar as pernas, gera um expulso vagal, certo? E se a gente for mais adiante, né, nesse caso, a gente vê que tem uma onda P ali, e o RP é maior que 100 milissegundos, mas o RP ainda é menor que o PR, né? Então, a gente pensa, nesse caso, também numa via acessória, não é uma paciente tão velha, geralmente a tranodal é a partir da terceira década de vida, como a gente falou antes, então, provavelmente é uma via acessória, esse caso eu sei que é uma via acessória, que era um de mim, e foi feita a adenosina, né? E o que aconteceu quando a gente fez a adenosina? A gente sai em ritmo sinusal, tá? Olha, onda P positiva em D1, positiva em AVF, né? Então, o eixo entre 0 e 90 graus, da onda P, uma onda P sinusal, só que a gente vê que o intervalo PR é curto aqui. E a gente vê a presença de onda delta. Olha só a barriguinha aqui, onda delta, né? Então, esse traçado, então, é um voo Parkinson-White, que tem uma condução antidrômica em sinusal pela via acessória, uma fusão, né, da condução pelo nódulo AV pela via acessória, gerando a onda delta e a pré-excitação, e que reverteu com a adenosina, porque a adenosina bloqueia o nódulo AV. E é uma arritmia de entrada atrioventricular. Tu tem que romper, tu tem que terminar com uma das alças do circuito, que pode ser ou a alça da via acessória ou o nódulo AV. A adenosina bloqueia o nódulo AV e termina a arritmia, certo? E a gente fez o diagnóstico aqui, então a gente, além de tratar a arritmia, a gente fez o diagnóstico. A adenosina é uma droga dupla, né? Então, fizemos o diagnóstico aqui de uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Então, a adenosina, ela não deve, os bloqueadores do nódulo AV, né? A gente tem que ter cuidado no Wolff, né? Quando a gente tem principalmente aquelas arritmias que é, tipo assim, uma fibrilação atrial com Wolff, né? Como a gente falou anteriormente, né? Que a gente vai falar no seguinte, que o que acontece é que tu tem que fazer uma cardioversão com arritmias que são muito, tendem muito a deprimir. E tu vai dar um bloqueador no nódulo AV, tu não vai interromper uma FA com Wolff, né? Como a gente vai ver mais adiante. Certo? Então, uma pré-estação, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aqui a gente vai ver, né, que na verdade a onda delta é positiva em V1, né? Então isso nos diz que a onda, que a pré-estação vem da esquerda. Mas
isso não faz muita diferença. Então, é uma arritmia ortodrômica, né? Descendo pelo nódulo AV e subindo pela via acessória, certo? Aqui o paciente está em arritmia, vocês veem aqui a taquicardia supraventricular, e aí ele tem uma salva de astracístoles ventriculares que interrompem a condução pelo nódulo AV ou pela via acessória, porque as astracístoles podem acabar entrando em qualquer uma das alças, e depois o paciente fica em ritmo sinusal, né? Então aqui foi um registro de uma saída espontânea, né, de uma taquicardia por entrada AV ortodrômica, onde, lembrando, o RP é maior que o PR, porém o RP ele é maior que na TRN, maior que 100 milissegundos, e na TRN menor que 80 milissegundos, certo? E aqui, então, um traçado de uma arritmia, ó, polimórfica, quase, que tem QRS de várias morfologias, né? E a gente vê muito rápida e com o que acontece aqui? Na verdade, uma fibrilação atrial, né? Um ritmo irregularmente irregular, e a gente vê que fica mudando o QRS. O que é isso? Isso é uma fibrilação atrial. Olhem a fibrilação atrial com 400, 500 impulsos por minuto. E o que acontece? Essa fibrilação atrial vai descer pela via acessória em quem tem Wolff. E o nódulo AV, ele é uma resistência elétrica. Ele impede uma resposta muito maior que 200 batimentos por minuto. Porque a capacidade do nódulo AV lidar com impulsos atriais é até 200, 230, dependendo da idade. Né? E quanto mais velho, menos ainda. Só que se tem uma via acessória que seja rápida, algumas delas são rápidas, a maior parte não é tão rápida assim, mas se tem uma via acessória rápida, tu pode conduzir essa fibrilação atrial aqui de 400, 500 impulsos no átrio por minuto para o ventrículo. E isso gera uma FA com Wolff, que faz o quê? É uma FA que vai descendo tanto pelo nódulo AV quanto pela via acessória, tanto pelo nódulo AV quanto pela via acessória. Então, causa graus de fusão. Às vezes pega o nódulo AV refratário, às vezes pega a via acessória refratário. Então, tu vai ter uma fibrilação atrial, às vezes com o QRS bem estreitinho, como aqui, e às vezes com o QRS bem largo. Tá? Então, é o grau de fusão de condução pela via acessória. Então, isso, na verdade, é o que é problemático no Wolff Parkinson White, porque isso é uma arritmia que gera uma frequência muito alta e até degeneração para arritmias malignas, como taquicardia ventricular polimórfica e fibrilação ventricular. Então, nesse caso, essas arritmias de FA com Wolff, elas geralmente tendem à instabilidade. Elas têm que ser, então, cardiovertidas. Tá? Até se, por acaso, a gente tiver uma estabilidade e quiser utilizar drogas, a gente teria que utilizar drogas que atuem na via acessória também. Então, a gente vai ter que atuar, porque não adianta eu bloquear o nódulo AV se continuar a passar pela via acessória. Então, não adianta eu dar um verapamil, antagonista do cálcio, um beta-bloqueador, que, inclusive, como questão de prova, é contraindicado na fibrilação atrial com Wolff. Então, eu tenho que dar uma droga tipo a mildarona, que vai bloquear a via acessória e vai bloquear o nódulo AV, tipo a propafenona, tipo a procainamida. Né? No contexto do que a gente tem disponível aqui no Brasil, a gente poderia dar, no contexto do Wolff, né, a FA fibrilação atrial com Wolff, a mildarona e a propafenona, né, que seriam drogas mais apropriadas para a gente tratar a fibrilação. Daí, quando tu faz a reversão dessa arritmia, a gente vê aqui, né, um ritmo sinusal também com o PR curto e a pré-excitação, com Wolff, né? Certo? Exemplo 4, então, das taquicardias supraventriculares paroxísticas, aqui seria, então, uma mulher de 27 anos com quadro de palpitação de dispneia progressiva. Esse caso é bem interessante, essa guria aqui, ela fez uma miocardiopatia, internou em miocardiopatia, isso em 2009, isso aqui não foi na época agora do Covid, foi na época da H1N1. E ela internou em choque cardiogênico, e ela achava que ela estava que isso aqui era uma taquicardia sinusal, que fosse secundária ao estado hiperdinâmico, né? E a gente via uma taquicardia com QRS estreito, não conseguia ver a onda P, mas provavelmente a onda P poderia estar dentro da T aqui, né? E poderia ser uma taquicardia sinusal. Só que, consistentemente, ela ficava com essa frequência acima de 150, acima de 150, acima de 150. Então, quando ela estava mal, estava com um choque misto cardiogênico, então o pessoal resolveram chamar o pessoal da arritmia para ver se tinha alguma... Desde o início, mesmo quando ela não estava tão mal ainda, sempre muito taquicárdia. Então, a gente fez a nossa manobra diagnóstica. Né? Aqui, então, se a gente achar que a onda P tivesse aqui, o RP é maior que o PR, então a gente
pensaria o quê? Numa taquicardia atrial, né? Ou uma taquicardia sinusal, que como eu falei para vocês, o RP vai ser igual à taquicardia atrial. Se fosse uma taquicardia por entrada nodal, seria uma atípica, né? Que na verdade sobe pela lenta. Ou se fosse uma via acessória, seria uma incessória incomum, que tem uns tipos de via acessória incessantes, que é tipo com mel. Então, essas seriam as possibilidades de um paciente que evolui com uma taquicardiopatia aguda, tá? Que seria principalmente uma taquicardia atrial ou uma taquicardia por cumel. E aí a gente fez uma adenosina, né? Então, a adenosina não interrompeu a arritmia, foi feito metoprolol sem resposta do controle, a mildarona fez hipotensão, aí foi chocada sem sucesso, tá? Entubada, a gente, né, fizeram daí, acabaram fazendo digital, um monte de coisa. Só que o que a gente viu? A gente viu que quando fazia a adenosina, a gente bloqueava o nódulo AV, então a arritmia fazia o quê? A gente via as ondas P bonitinhas. Então, a princípio, isso se trata... Porque se fosse uma via acessória ou uma intranodal, a adenosina, a resposta dela seria terminar a arritmia. E nesse contexto não terminou, só abriu a arritmia. Então... O Gazzoni, só uma dúvida. Oi. No eletro anterior, falaram que a onda P estava dentro da onda T, só que eu não consegui ver muito bem para poder calcular o intervalo RP e o PR. Justamente, o que acontece é que nesse caso, tu tem dificuldades de ver a onda P. Aqui, ó, a gente está vendo que possivelmente a onda P está dentro da T, foi uma suposição, né? E a gente, imaginando isso, que a onda P estivesse aqui, a gente imaginou que o RP fosse maior que PR. Então, que isso fosse uma taquicardia sinusal com a P aqui dentro, ou uma taquicardia atrial, ou eventualmente uma via acessória atípica de Kummel, né? Uma intranodal atípica. Então, a gente, quando fez a adenosina, foi justamente para fazer também o diagnóstico. Embora ela não tenha interrompido a arritmia, ela fez o diagnóstico, porque daí o que aconteceu? Abriu, e a gente viu que quando estava sob a ação da adenosina, a gente viu as ondas P, algumas bloqueadas, e que tinham ondas P, sem interromper a arritmia. Então, a gente excluía a via acessória e a intranodal. Então, a gente ficaria aqui com uma taquicardia atrial versus uma taquicardia sinusal. Como essa paciente se manteve sempre muito taquicárdica desde o início e parece que evoluiu mal com a taquicardia, a gente fez a hipótese de que ela estava tendo uma taquicardiomiopatia por taquicardia atrial, que é uma entidade bem descrita. Algumas taquicardias atriais incessantes, elas podem gerar taquicardiomiopatia aguda. Tá? Então, essa paciente foi levada para ablação e ela tinha um foco ectópico atrial na crista terminais, no átrio direito, que até era meio próximo do nódulo sinusal, gerava uma P parecida, e foi feita a cauterização, foi feita a ablação, e a paciente reverteu a taquicardia atrial, e em 3 meses estava com a fração de ejeção normal. Tá? Então, nesse caso, realmente, a onda P ela é de difícil visualização. Tá? Mas a gente tem que ter criatividade, e depois, quando a gente fez a adenosina, ficou claro que tinha as ondas P. Certo? Tá, então aqui, finalizando a parte de taquicardias supraventriculares paroxísticas, para seguir agora com flutter e fibrilação atrial, a gente vai relembrar os mecanismos. Então, a taquicardia atrial é um foco atrial ectópico, que, assim como o nódulo sinusal, só que em outro lugar, tipo o átrio esquerdo, gera uma arritmia que conduz 1 para 1 na maior parte das vezes, mas pode conduzir 2 para 1 também, dependendo da refractariedade nódulo AV. A taquicardia por reentrada nodal típica, o que acontece? A gente acaba fazendo uma arritmia que desce pela lenta e sobe pela rápida, gerando um RP curto, né? Certo? Como a gente tinha mostrado antes, tá? Que por alguma extrasístole, a via rápida que conduz o PR normal da gente, ela é bloqueada, então desce pela lenta e sobe pela rápida, que já está recuperada, né? O período refratário da rápida, ele é muito lento, mas depois que tu bloqueou com extrasístole que desceu pela lenta bem devagarinho, às vezes acaba encontrando já a via rápida regularizada, então fica girando no nódulo AV. E a via por reentrada atrioventricular, né, que geralmente desce então pelo nódulo AV e volta pela via acessória, gerando uma taquicardia por QRS estreito, tá? Que vai ser tratada da mesma forma na emergência inicialmente, certo? Como a gente comentou anteriormente. Certo? Então, voltando ao quadrinho das taquicardias supraventriculares, né, sendo insistente,
as taquicardias paroxísticas, reentrada nodal, atrioventricular reentrante por via acessória e taquicardia atrial, elas têm que ser diferenciadas da fibrilação atrial e do flutter, porque a fibrilação atrial e o flutter, elas têm um manejo diferente que envolve o manejo do trombo, o embolismo, né, que pode acontecer na fibrilação atrial e no flutter, né, que são arritmias atriais, né. A fibrilação atrial é um ritmo bem desorganizado, regularmente regular, e o flutter é um circuito macro-reentrante que geralmente acontece no átrio direito, mas pode acontecer em outras regiões, certo? Então, as outras taquicardias supraventriculares, aqui como o Nazi tinha comentado antes, aqui o circuito do flutter geralmente é aqui no átrio direito, nessa região aqui, e a resposta do flutter vai depender da capacidade do nódulo AB conduzir. Então, o flutter geralmente ele pode conduzir a 300 batimentos por minuto dentro do átrio, só que ele vai conduzir 2:1, né? Então, o flutter é característico, às vezes, de chegar na emergência e ver flutters com frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, tá? Porque o nódulo AB não vai conduzir 300 batimentos por minuto, então, ele conduz 2:1, mas o flutter pode conduzir 3:1, 4:1, pode variar, né? Então, às vezes, num flutter 2:1 é difícil ver a onda F também, mas geralmente a arritmia que gira aqui, no átrio direito, um grande circuito macro-reentrante aqui, tá? Pode ser em outras áreas, pode ser no átrio esquerdo também, mas normalmente o flutter comum gira aqui, no istmo capiticuspídeo no átrio direito, tá? A fibrilação atrial, que a gente já viu, né, nas outras figuras, ritmo regularmente regular, anárquico, né, com vários mecanismos, automatismo, micro-reentradas, né, então, geralmente acontece em átrios doentes, mas pode acontecer também em átrios sadios, por automatismo anormal. E a taquicardia atrial multifocal, que é aquele ritmo dos pneumopatas, né, que são 3 ou mais focos atriais, né, que se despolarizam, gerando um ritmo irregular também, e que associado a pneumopatias e alterações de distúrbio hidroeletrolítico. Tá? Então, no ritmo irregular, quando a gente vai avaliar, tipo a fibrilação atrial, a gente não pode contar a frequência cardíaca como a gente conta, né, aqui 300, 150, 100, 75, porque aqui já vai ser 150. Então, a gente tem que contar por pelo menos 6 segundos, que são 30 quadrados grandes. Se a gente contar por 6 segundos, a gente multiplica por 10. Se a gente pegar a nossa tira de eletro aqui do clínico, como eu já falei para vocês, ela tem 10 segundos. Então, a gente conta o número de QRS e multiplica por 6. Se a gente contar por 30 quadrados grandes, que é 6 segundos, multiplica por 10. Né? Só que a gente precisa contar que nem no pulso. A fibrilação atrial a gente tem que contar por 1 minuto do pulso. Quanto mais tempo tu avaliar, mais fidedigno vai ser, porque o ritmo é irregular. Então, a gente tem que contar por, no mínimo, 6 segundos a fibrilação atrial para ter uma frequência fidedigna. Certo? Esse caso 1 aqui, então, é um ritmo irregularmente irregular, né? Uma paciente de 60 anos dispneica com tabagismo pesado. Eu vou passar rápido aqui para a gente poder mostrar todos os casos. Então, nesse caso, a gente vê mais de 3 morfologias de onda P. Né? Então, isso aqui é uma taquicardia atrial multifocal. Tá? E a dica já era né, pneumopata, tabagista pesado, desculpe. Né? Então, tem mais de 3 morfologias numa taquicardia atrial multifocal. Esse segundo caso aqui é um caso difícil, né? Uma paciente de 56 anos, onde hipertensa, diabética, né? Veio com sintomas de mal-estar e sudorese. Nesse caso, uma taquicardia de QRS estreito, a gente não consegue ver direito a onda P, não consegue ver direito aqui, talvez esteja aqui a onda P, né? Mas a gente vê que está em torno de 150. Às vezes, quando a gente não consegue ver a onda P, a gente tem que pensar em flutter também, né? Então, nesse caso aqui, essa paciente faz o diagnóstico de uma taquicardia supraventricular com QRS estreito, certo? A gente fica na dúvida se tem aquela onda P, se o RP está longo, e aí a gente faz a adenosina, né? E a adenosina abre um pouquinho o flutter, que a gente vê bem direitinho as ondas Fs, ó. Então, ele vem aqui, dificilmente vê as ondas F, e aqui na adenosina a gente abre um pouquinho esse flutter, porque a gente bloqueia o nódulo AV, então a resposta não fica mais tão rápida, mas a gente consegue ver, então, as ondas F aqui. E aí a gente faz o diagnóstico do flutter com adenosina. Um flutter 2:1, às vezes, é difícil na emergência a gente fazer o diagnóstico. Certo? Então, o flutter comum, o flutter típico, né, a gente tem as ondas Fs negativas, né? Elas são mais negativas que positivas. Elas ficam mais tempo descendo do que subindo, né? Por quê? Porque, na verdade, nas derivações inferiores, né, as derivações inferiores que ficam aqui, a VF, D2 e D3, elas ficam olhando esse flutter que ele desce em sentido, que ele gira em sentido anti-horário. E ele despolariza primeiro aqui o átrio direito e depois vai para o átrio esquerdo, que tem uma massa maior. Então, o átrio esquerdo, que ele vai fugindo das derivações inferiores aqui,
pro lado de lá, e aí tu cria o que? Uma onda F negativa nas inferiores, né? Que é esse componente de descida aqui, que é pelo circuito anti-horário aqui na parede lateral do lado direito, istmo cavo tricuspídeo, septo e átrio esquerdo, né? Gerando o flutter comum, ou um flutter típico, se a gente souber que está girando no istmo cavo tricuspídeo, né? Esse caso aqui, então, é um flutter comum, né? O flutter com as ondas Fs negativas em D3, AVF e D2, certo? E nesse caso é um flutter incomum, um flutter que tu vê que as ondas Fs, elas não são negativas, elas ficam mais tempo subindo do que descendo, né? O flutter fica mais tempo subindo, é um flutter incomum. Os flutters incomuns, eles estão mais associados à cardiopatia, mais associados a átrio doente e até à fibrilação atrial, né? Então, ao contrário do flutter comum que gira no sentido anti-horário aqui, né? O flutter incomum, ele gira no sentido horário e ele pode passar pelo istmo cavo tricuspídeo. Ainda na maior parte das vezes, mesmo o flutter sendo incomum, ele passa pelo istmo cavo tricuspídeo. Mas ele está mais associado a flutters atípicos que giram em outro lugar. Então, se a gente for avaliar, uma coisa que é difícil de conceitualmente falando, é que o flutter comum é um flutter com ondas Fs negativas nas inferiores, D2, D3 e AVF. E o flutter incomum é com as ondas Fs positivas nas elevações inferiores, D2, D3 e AVF. O flutter típico é o flutter que passa pelo istmo cavo tricuspídeo. Só que isso a gente só vai saber no estudo eletrofisiológico. Então, na verdade, a maior parte dos flutters incomuns, eles, embora tenham a onda F positiva, eles são típicos, tá? Embora sejam incomuns, porque ele só está girando ao contrário, ó. Aqui está anti-horário e aqui está horário. Então, mesmo que o flutter seja incomum no elétron, na maior parte das vezes ele vai ser típico e vai girar aqui, ó, nesse mecanismo que eu conversei com vocês, que é essa reentrada no átrio direito, aqui no istmo cavo tricuspídeo, que é uma zona de condução lenta que favorece a reentrada. Agora, quando a gente tem um flutter incomum, a gente é obrigado a pensar que pode ter átrio doente, que pode estar associado a outras cardiopatias, que pode estar associado mais a FA, a fibrilação atrial, né? Mas são características que para o manejo agudo não influenciam tanto, mas para o manejo crônico vão influenciar bastante, certo? E agora eu mostro para vocês alguns exemplos de fibrilação atrial, que às vezes podem ser difícil a gente na hora, porque tem às vezes artefato, olha só, e às vezes a gente acha que tem uma outra aqui, ó, mas é um ritmo bem irregular, grosseiro, isso como uma fibrilação atrial. Né? E esse outro ritmo aqui, a fibrilação atrial está tão rápida que o RR não varia tanto. Então, às vezes, a gente acha que isso é um ritmo regular, mas a gente for ver aqui, ele é irregularmente regular, ele varia, a gente tem que pegar o papel, né, e tentar medir para ver que os intervalos são irregulares. Então, às vezes, uma fibrilação atrial muito rápida, que naquele traçado que a gente imprimiu não aparece os intervalos mais longos, a gente tem uma dificuldade. Então, a gente tem que fazer mais traçados, a gente tem que auscultar. Mas esse traçado aqui, a gente vê nitidamente que aqui aumenta um pouquinho o RR em relação aqui. Mas não é fácil, porque a primeira olhada da gente é achar que esse ritmo é regular. Gazzoni? Fala, Nasa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Digamos que esse paciente chega na emergência, tá? E tu fazes a adenosina e ela não abre, tá? Tá. A segunda droga que tu usaria beta-bloqueador, tu usa alguma outra, se tu não conhece a função ventricular do doente, que é na maioria das vezes, o paciente chega. No paciente... Qual é a segunda droga depois da adenosina? No paciente com fibrilação atrial, né? Tá? Tu diz no paciente com fibrilação atrial. Ou flutter. Ou flutter. Bom, aí é aquela questão, né? A gente, às vezes, não vai usar o beta-bloqueador, como o Nazi falou, porque a gente não sabe como é a pressão de ejeção, e agudamente pode ser ruim. E a gente tem que ver a questão da instabilidade, da questão da instabilidade. Se estiver estável, a gente pode optar por outras drogas. Mas, se a gente for optar por alguma droga que pode reverter o paciente, a gente pode estar botando ele em risco de um evento trombembólico. Então, se a arritmia, o FA, o flutter, tem mais do que 48 horas, e a gente, né, fez a adenosina, não abriu, enfim, não sabe, a gente teria que fazer uma droga para controlar a frequência, né, que aí seria o digital, né, seria o cedilanídeo, a dioxina, que é um deslanosídeo, né, o digital EV que a gente tem aqui,
para controlar a frequência. Isso porque a gente não sabe qual é que é a potencial tromboembólica desse paciente. Agora, se ele instabilizar, bom, a gente vai ter que fazer a cardioversão igual, né? A gente tem que ficar atento só, porque muitas vezes tu começa a fazer muita droga junto no paciente, né? E aí, quando o paciente sai da arritmia, ele sai muito lento, tá? Agora, muitas vezes, né, Nazi, que na emergência a gente tem uma alternativa aqui, que é que a gente vê que o paciente não está tão congesto, que não tem sinais de insuficiência cardíaca, a gente pode fazer, por exemplo, um beta-bloqueador de meia-vida curta, né? Que nem a gente tem o Esmolol aqui, né? Então, o Esmolol é uma droga que a gente usa bastante aqui, porque tu para em 5 minutinhos, parou o efeito do Esmolol. Então, o breve bloco é o nome comercial, né? Então, o Esmolol também é uma alternativa para a gente poder utilizar para manejar a fibrilação atrial. O próprio metoprolol EV, a gente vai fazendo lentinho, 1 mg por minuto. Em alguns casos, quando a gente não tem estigmas de insuficiência cardíaca, a gente poderia fazer. Agora, na dúvida, né? Na dúvida, a gente vai controlar a frequência só com digital. Você, Nazi, quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí. É só para o pessoal botar assim no fluxograma de tratamento, isso. As duas drogas que a gente tem. Se a gente não conhece a fração de injeção, o melhor é usar digital. Isso. Se a gente sabe, e talvez aí o beta-bloqueador entre utilizando o Esmolol ou o metoprolol endovenoso, né? Isso. Bom, então, pessoal, vamos seguir aqui, que está quase acabando, então, essa aula. Então, a fibrilação atrial, esse ritmo desorganizado, né? Aqui é um outro traçado que, às vezes, é um artefato, né? O traçado de emergência é um traçado difícil. Então, alguém vai olhar aqui e vai dizer que tem flutter, né? Mas, na verdade, não tem onda F bonitinha e está bem grosseiro, e o ritmo está bem irregular. E o flutter, mesmo que ele possa ser um bloqueio variável, o flutter raramente vai ser uma arritmia irregularmente regular. A gente chama que ela é regularmente irregular quando tem um bloqueio variável, né? Então, ela mantém uma constância. Então, esse ritmo é bem desorganizado. E aqui tu tem, na verdade, um tremor de linha de base ou, eventualmente, até uma FA grosseira, que acaba, muitas vezes, confundindo um pouco, mas é uma fibrilação atrial, certo? E aqui também mostrando que, às vezes, quando um batimento é muito precoce, depois de um ciclo mais longo, tu pode ter alguns batimentos que conduzem com aberrância, né, na fibrilação atrial, pela refratariedade devido aos múltiplos impulsos. Então, às vezes, a gente tem o que a gente chama de fenômeno de Ashman, né, que é alguns batimentos que às vezes tem que diferenciar de uma extrasístole ventricular, que muitas vezes a gente fica dentro, será que tem TV junto, tem taquicardia ventricular junto da FA, né? Mas às vezes é o fenômeno de Ashman que acaba conduzindo com aberrância a fibrilação atrial, né? Então, finalizando aqui com essas arritmias que tem um tratamento meio à parte, né? Irregular, a fibrilação atrial, né? O flutter com as ondas F, características aqui, serrilhado, né? E as taquicardias atriais multifocais que tem ondas P com 3 ou mais morfologias diferentes. Certo, pessoal? Isso era a aulinha de hoje, né? Que dentro do contexto do nosso cronograma estava planejado. Não sei se querem fazer alguma pergunta mais, alguma contribuição, Daniel, Nazi, Solimã aí. Não, eu acho que é só lembrar que as taquicardias supraventriculares, elas são a maioria a mais frequente delas continua sendo a fibrilação atrial, né? Sim. A taquicardia supraventricular mais frequente, né? Fibrilação atrial e flutter, né? E lembrar sempre de entender a causa, o mecanismo que levou à arritmia, né? Que é um pouco o que tu falasse, lembrar que existem as vias acessórias, vias intrínsecas, etc., etc., mas a grande maioria das vezes é a doença do próprio átrio, que tu já mencionaste, e tentar entender a origem do problema, né? E, às vezes, tudo isso é de mais refratário num ambiente séptico, num ambiente de disfunção ventricular grave, né? Eu acho que aí é que importa um pouco o raciocínio clínico, não é só olhar o eletro. Sem dúvida, né? A fibrilação atrial, ela é uma epidemia, né? E a gente vê que ela é multifatorial, né? Ela pode ter alguns fatores de automatismos próprios dos pacientes, que a gente vê mais claramente nos pacientes jovens com fibrilação atrial, mas o paciente diabético, hipertenso, né, dislipidêmico, o paciente inflamado, né? O paciente com apneia do sono,
então insultos de hipóxia, insultos de inflamação, né? Todas essas situações, elas vão piorando a fibrilação atrial. Então, até no último guideline de fibrilação atrial está muito bonito, que o tratamento da fibrilação atrial não é só a ablação, ou não é só o beta-bloqueador, ele é a tratar a apneia do sono, tratar a obesidade, tratar bem a pressão, o diabetes, né? Então, tem até uma predisposição genética, alguns também, né? Tem predisposição genética, sem dúvida. Então, temos Eu acho que a gente discutiu esse artigo de revisão da fibrilação atrial, não sei, os residentes devem lembrar, tem um slide que os múltiplos mecanismos, né? Que a fibrilação atrial parece que não é uma doença, ela reúne várias doenças, né? Ela é um combinado de patologia, predisposição, fatores de risco, fatores genéticos, mecanismos extrínsecos ao coração, intrínsecos. É uma doença, tanto é que hoje, não sei se tu concorda, Gazzani, já existe dentro da eletromiologia os atriologistas. Sem dúvida, tem gente que só estuda o átrio, né? E só faz o manejo da fibrilação atrial, né? E que uma das terapias, né, para os casos é também a ablação, mas tem que dar uma limpada nos casos antes, né? Porque não adianta muitas vezes tu só fazer a ablação e vender a solução se o paciente continua doente, né? Das outras predisposições. Então, é uma peça da engrenagem. Então, seria legal, Gazzani, vocês mostrarem para os guris como é que é uma ablação, se tu puder, uma hora dessa, porque é uma tecnologia muito bacana, assim, que... podemos mostrar, sim. Que vocês têm o mapeamento, a visão tridimensional, como é que faz o isolamento das veias, como é que vocês se orientam com um catéter dentro do átrio, a visualização espacial, assim, fazendo também via acessória, etc. É muito bacana isso aí, eu acho que é um avanço da tecnologia que veio mudar a história natural do tratamento da fibrilação atrial. Se tu puder, ou vocês aí que fazem eletrofisiologia, mostrar... Não, vamos mostrar, vamos agora, vamos deixar... Faz a propaganda de... Vamos fazer, não, a gente vamos mostrar numa próxima aula, uma próxima oportunidade, né? Que agora, eu até tenho várias coisas aqui, mas agora são 14h, eu acho que o pessoal já está na hora de trabalhar, né? Mas assim, vamos mostrar assim, né? Que eu acho importante o pessoal conhecer, né? Porque não é uma coisa muito divulgada hoje em dia ainda, né? E aí eu lembro também o pessoal de fazer casos, guardarem casos, né, Paulo? Porque na última semana, o único estudante, Nazi, que me mandou um caso foi um dos mais novos aí, conhece ele, Nazi? Me mandou um caso bem legal que eu vou botar na próxima aula ali, né? Quem é o cara? Tu me mandou um caso, né, Nazi? Eu te mandei, Então o pessoal podia mandar né, também mais casos que vocês estejam vendo aí na aula, né? No dia a dia, desculpe, porque é importante a gente ver os casos daqui, né? Então, eu já falei para os alunos, eu acho que os residentes também podiam, a imagem da semana, a gente toda quinta-feira discute a imagem da semana. Tá? Que a imagem da semana, quando for um eletro, encaminhe para a reunião para ti, na reunião de quarta-feira. Porque a gente, na quinta, a gente discute as imagens, né, com a radiologia, as imagens da semana que são interessantes. Acho que vocês aí estão montando um banco de eletros que eu acho que é fantástico, para poder ensinar para todas as gerações que passam aí na emergência. Acho que é bom que as pessoas se lembrem que quando tem um eletro interessante, só manda pelo WhatsApp com uma historinha mínima e chega. Isso, junto com o número de prontuário, às vezes, também, que ajuda, né, a gente a achar o paciente muitas vezes, né? Mas manda só a fotinho já ajuda, né? Já ajuda a gente a fazer a próxima aula, né? Os casos, discutir os casos, né? Que é super importante. Esse caso que eu te mandei é bem legal, assim, porque ninguém sabia nada da doente. Sim. E ela teve uma síncope em casa. Uma síncope, É. Legal. Não, aquele caso tá bem legal. Eu tava louco para botar agora, mas hoje era o dia da aula, né? Não, quando tu achar.
Vamos botar aqui. Eu estava procurando aqui, ver se eu acho... Tá no outro e-mail uma imagem aqui da ablação da fibrilação atrial, só para o pessoal dar uma olhada rapidinho e a gente, no outro momento, abordar. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Se eu tenho aqui alguma... Que eu tenho umas imagens... Esse aqui é outro. Alguma imagem que, às vezes, é bem legal. Eu tenho mais no outro e-mail. Vou botar aqui só para no Google mesmo, porque eu não vou abrir outro e-mail agora, senão a gente... Então, só para lembrar o pessoal que normalmente na ablação, então, da fibrilação atrial, quando a gente vai à esquerda, né, geralmente a ablação é feita no átrio esquerdo, porque a maior parte das vezes, os gatilhos para a fibrilação atrial, eles se encontram próximo das veias pulmonares. Então, a técnica inicial da ablação da fibrilação atrial, ela consiste numa punção transeptal, né, onde tu vai com uma bainha e transfixa o septo, e tu vai com esse catéter redondo aqui, que mede os sinais elétricos em volta das pulmonares, e tu cauteriza aqui, ó, faz a ablação e faz o isolamento elétrico das veias pulmonares, que na verdade muitas vezes ela tem um tecido automático, que é da embriogênese, ele invagina para dentro das pulmonares e cria um automatismo. Então a gente faz o isolamento elétrico das veias pulmonares, que provavelmente é o gatilho da fibrilação atrial inicial, né, na maior parte das pessoas, 70% pelo menos. O gatilho pode ser no átrio direito, pode ser em outros lugares, pode ser também por um átrio doente, porque só a fibrose do átrio também já pode gerar a fibrilação atrial. Mas inicialmente, o primeiro procedimento que a gente faz, né, é isolar as pulmonares, porque é o gatilho principal. Então a gente faz isso, e como é muito difícil a gente, só pela fluoroscopia, conseguir isolar bem as veias pulmonares, né? Porque a gente tem que estar vendo o que a gente está fazendo muitas vezes. Então, a técnica, ela evoluiu, e a princípio a gente faz o quê? A gente faz a punção, o primeiro procedimento que a gente faz é o isolamento dessas veias pulmonares. Às vezes as linhas podem ser diferentes, dependendo de como tu quer, ou no grupo, né, desse isolamento, mas o que a gente tem que fazer é isso aqui, mais ou menos, aqui, né, que a gente vai fazer, que é fazer um mapa do átrio esquerdo. E esse mapa do átrio esquerdo a gente faz através de um sistema de mapeamento eletroanatômico, onde a gente bota, tipo, uns campos de magnetismo embaixo do paciente, e à medida que o catéter se move, ele vai desenhando o coração, né? Então, vai desenhando o átrio esquerdo, as veias pulmonares, e aonde tu vai fazendo as lesões, tu vai marcando aqui. E aí tem maneira de tu medir que tu isolou eletricamente as veias pulmonares, né? Então, a gente vai fazendo esse isolamento, e é a primeira técnica para ablar a fibrilação atrial. Quando a fibrilação atrial já é mais persistente, mais prolongada, associada a mais inflamação e cicatriz, a gente tem que fazer linhas adicionais. Mas o primeiro procedimento, por exemplo, com um cara jovem de 30 anos com FA paroxística, né, o primeiro procedimento, na maior parte das vezes, é só o isolamento das veias pulmonares. E tratamentos adicionais a gente vai fazendo conforme a doença e também conforme a recidiva ou não do paciente, né? Mas, basicamente, né, Nazi, depois a gente pode mostrar melhor, eu tenho outras aulas ali, mas basicamente é isso que a gente faz. É legal, porque isso é tridimensional, né, Gazzoni? Isso. Com ele. Todo lugar que tu vai passando pelo átrio esquerdo, tu vai desenhando o átrio esquerdo, né? E à medida que tu desenha o átrio esquerdo, tu vai passando o catéter, tu vai fazendo a anatomia. Então, quanto mais pontos tu pegar, tu vai marcando, né? Porque esse campo magnético que fica embaixo do paciente, ele fica detectando o movimento do catéter. Então, tu sabe onde tu tá, né? E tu sabe os lugares que tu fez a ablação. Não é uma coisa bidimensional só como
como a fluoroscopia, né? É uma coisa tridimensional, né? Eu tive um caso há pouco tempo, que era um paciente que fazia flutter recorrente, e ele até tinha um DPOC também, mas acabou indo para ablação. E a flutter não, ele tinha, exato, ele tinha flutter e fibrilação atrial. Sim. Ele tinha períodos de flutter e períodos de fibrilação atrial. Sim. E aí ele fez o estudo eletrofisiológico e viu que, na verdade, ele tinha botado uma prótese aórtica há muitos anos atrás. Então, ele tinha um foco para a fibrilação atrial do lado esquerdo e Sim. tinha uma alteração elétrica do átrio direito. Sim. É interessante, né? Que Sim, tu pode ter concomitância das duas, né? Pode. Tem muitas vezes, quando o paciente tem fibrilação atrial, tem flutter ou alguma outra arritmia, né? Eles podem ser o gatilho. Então, tu vai ter que fazer também a ablação do flutter, que às vezes está associado, ou de alguma outra arritmia, né? Exato. Então, ele corrigiu as duas. Ele fez uma ablação da fibrilação atrial e tratou também, fez uma cauterização da via acessória. Da via acessória, entendi. Entendeu? Claro. Não, E aí ele ficou curado. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos aguardo casos para a próxima semana, tá? Obrigado pela participação de todos aí. Então, hoje, quem não assinou, assina a chamada, que é, né, por favor, aí no chat. E a gente Eu estou vendo que no momento, no pico, nós tivemos 23 pessoas, né, participando. Eu não sei, eu acho que os doutorandos e residentes, nós estamos com uma residência integrada aí da emergência. Eu acho que todas as emergências podiam contribuir com esses eletros e participação de todos também. Sem dúvida, estamos esperando, né? E lembrando, né, às vezes o pessoal, às vezes é até mais que 23, né? Porque o pessoal só assina aqui no auditório, tem algumas pessoas, então acho que a gente já está quase com umas 30 pessoas assistindo a aula, né? Por isso é importante o pessoal registrar aqui do lado, né? E trazer colaboração. Bacana, um abraço, obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Não vai estar certo.